como controlar o fluxo de caixa. O caminho certo é sempre o mais difícil. E aí eu comecei a minha jornada aos 10 anos de idade, trabalhando com flor. Assim, botar a culpa em governo é ridículo, né, cara? Ridículo. Até brinco, eu falo que eu não vendo flor, né? Eu vendo serviço, eu vendo tecnologia e vendo logística. Literalmente é o que eu vendo. E vai junto uma flor, né? Ou é um chocolate. Uau, é isso aí. A gente até conversou aqui de algumas curiosidades sobre a empresa, mas você tem que começar falando que desde criança, desde o começo da sua vida, praticamente, você começou a mexer com flores. Então eu queria que você contasse pra gente isso. Claro, com certeza. Bom, eu comecei a trabalhar com flor aos 10 anos de idade, foi tudo um acaso, eu falo que Deus já estava tudo preparado na minha vida, né? Eu fui morar em cima de uma floricultura por acaso, né? Minha mãe trabalhava, eu ficava brincando lá na frente da floricultura, e aí minha mãe invocou um dia e falou, cara, deixa eu tirar esse menino da rua, foi lá e pediu um emprego para mim, e aí eu comecei a minha jornada aos 10 anos de idade trabalhando com flor. Foi isso que aconteceu. Você já começou com 10 anos de idade 10 trabalhando anos, com flor? Isso. Aos 13 anos eu já era um profissional na área, eu já sabia fazer arranjos de flores, decoração de casamento, buquê de noiva, eu já era um profissional na área, né? E para um menino de 14, 15 anos, isso para mim era muito fantástico, né? Porque imagina você pega uma matéria-prima, que a flor já é linda pela natureza dela, e você monta um arranjo e vem alguém e compra aquele arranjo, então é muito mágico isso, né? E se hoje é mágico, imagina você para um menino de 15 anos, 14 anos, que é o que eu fazia na época, né? Isso. E depois, Clóvis, com 15, 14, você já estava trabalhando para alguém, em uma floricultura. Sim, eu trabalhei desde os 10 anos de idade nessa floricultura. Eu trabalhei até os 18 anos nessa floricultura. E em que momento você falou, agora eu tenho que empreender? Quando começou, quando foi essa quebra aí? Você saiu da CLT e foi para o empreendedorismo. Em que momento que isso aconteceu? Isso aconteceu aos 19 anos, 19 para 20 anos, mas eu nunca pensei em ser dono de floricultura, nunca passou na minha cabeça. Eu era apaixonado pela minha profissão, sou, né? Apaixonado pela minha profissão. Então, aos 18 anos, eu saí dessa floricultura, que eu comecei aos 10, eu trabalhei 8 anos nessa floricultura. Eu comecei a trabalhar em outras floriculturas, em 3 floriculturas simultâneas, e eu ganhava um salário super bacana, mais do que a minha mãe e meu padrasto junto. Eu estava super feliz da vida, eu nunca passou na minha cabeça de ser dono de floricultura, né? E apareceu uma oportunidade. Eu estava um dia de folga, eu fui na casa de um amigo meu, e aí ele falou, cara, eu preciso colocar uma placa de aluga-se num imóvel, seu Antônio, falecido, não está mais aqui com a gente. Eu falei, bacana, vamos lá. Então, no dia da minha folga, eu ia lá jogar truco com ele, e aí ele falou, cara, eu preciso colocar uma placa de aluga-se primeiro. E aí eu fui lá com ele, colocar essa placa de aluga-se, segurando a escada, e aí eu vi um monte de carro passando nessa rua, eu falei, caramba, pô, aqui dá uma floricultura. Então não foi uma coisa planejada, né? Isso aconteceu, né? E eu peguei essa meia oportunidade e deu certo. Aos 19 para 20 anos eu monto a minha floricultura. E quando começou a expansão? Quando você começou a expandir cada vez? Porque hoje qualquer pessoa que você fala Juliana Flores conhece Juliana Flores, né? Sim. Como que começou a expansão? Eu trabalhei 10 anos, né, literalmente, com as nossas lojas. Eu tinha 2 lojas físicas, eu já dominava São Caetano, para mim São Caetano estava muito bacana, mas eu achava que sempre achei que foi muito pouco isso, né? Então, como que eu fazia? Eu fazia catálogo e saía distribuindo pela cidade vizinha. Eu sou de São Caetano, então eu fazia isso em Santo André, em São Bernardo, para poder captar mais clientes. Isso no físico mesmo, no offline, né? Eu colocava um catálogo, isso nos comércios da cidade, e com isso eu consegui buscar novos clientes. Então eu sempre fiquei pensando como que eu conseguia atingir novos clientes, isso desde lá de trás. Eu queria que você falasse do seu começo, né? Você é muito ligado à venda de veículos também no seu começo. Eu queria que você contasse até chegar na... Sim. Hoje em dia. Eu já sempre tive uma veia empreendedora, desde muito criança, mas eu comecei minha carreira dentro de uma concessionária da Mitsubishi, nos anos 90, mais precisamente 98. E ali eu vi algumas oportunidades de fabricação de peças para os carros e iniciei a fabricação atrás da casa da minha mãe, que eu morava a 300 metros da concessionária, e aí eu conseguia conciliar os 2 trabalhos e ali, enfim. E então comecei tudo na concessionária. Eu acho que uma coisa de empreender, você tem que tentar achar algo também do que você está trabalhando, né? Às vezes o cara faz uma coisa e quer abrir um restaurante, por exemplo, não tem nada a ver com o que ele faz. Às vezes dar errado é muito maior, né? Então eu conhecia muito a fundo o meu mercado, eu sabia exatamente o que o meu cliente queria, porque eu atendi ele na concessionária. Isso facilitou demais produzir as peças que o cliente queria e que a concessionária queria, né?
Então, foi isso, eu via necessidade. Eu como vendedor também, todo vendedor fala, né? Macarrão come quente. O ferro para dobrar tem que estar quente, não dá para você dobrar o ferro frio. E eu via que a peça que vinha do Japão para as Pajeiros naquela época, você tinha que pintar na concessionária para instalar no carro do cliente. E o cliente não queria esperar, porque assim, o cara comprou um carro lá de 100 mil na época. Hoje, vamos atualizar os números, seria, sei lá, 7 mil reais um jogo de friso. Dinheiro de hoje, vai, que era 2% do valor do carro. O cara comprava o carro, queria a peça. Beleza, eu quero, eu vou te pagar aqui numa fábula, tipo 7 mil reais um jogo de friso. Ah, mas então beleza, vou pedir na fábrica, vai chegar no primer, eu vou ter que pintar, você volta daqui 2 dias para instalar, perdi a venda. Eu falei, cara, puta, a peça tem que estar pintada, cara. Tem que estar pintada, pronta. O cara vai tomar um café, você pum, gruda no carro. Então, um dos nossos grandes diferenciais que fez a empresa decolar mesmo, e foi um ícone assim, hoje a gente, nesses 25 anos, tudo que eu fabrico é pintado. É que você começou com delivery, na época que só tinha mais delivery de pizza, de hambúrguer. Como que funcionou para você começar com delivery? Que hoje acho que é o carro-chefe e depois a dificuldade também de fazer o delivery de flores, né? Produtos perecíveis. Na verdade, assim, eu até brinco, eu falo que eu não vendo flor, né? Eu vendo serviço, eu vendo tecnologia e vendo logística. Literalmente é o que eu vendo. E vai junto uma flor, né? Ou é um chocolate, enfim. Então, assim, o nosso... Eu sempre pensei o seguinte, como que eu facilito a vida do meu cliente? Né? E a vida da gente é tão corrida, então a logística era fundamental dentro do meu negócio. Então eu entendi logo cedo que eu precisava fazer uma logística de excelência. Então isso desde lá de trás, eu entendi que eu vendia um serviço e não simplesmente só a flor. Primeiro que a gente trabalha com o sentimento das pessoas, né? E eu preciso tomar conta disso, né? Desde cedo eu sempre soube a importância da flor na vida das pessoas. Então eu tenho que sempre me especializar, tive que sempre me especializar na nossa logística, na nossa tecnologia para poder atender o nosso cliente da melhor forma. Então a tecnologia e a logística, o delivery, ele foi fundamental para o meu crescimento. Me fala uma coisa, Clóvis, da onde vem essas reinvenções quase que anuais, né? Eu acompanho você, acho que nós fomos apresentados há alguns anos, né, por um amigo em comum, e desde então eu venho seguindo bastante o seu trabalho, e eu vejo que você está sempre se reinventando, né? Você nunca está na zona de conforto ali, pelo que eu percebo. Então são rosas que duram mais de anos. Eu lembro que na época que eu te conheci, você estava lançando ainda, desenvolvendo o ursinho. Você lembra TED. dessa época? O TED, Sim. isso. E dali para cá eu vejo você desenvolvendo muitas coisas, né? Inclusive, agora máquinas... Venda machine. Como é que chama? Venda machine. Venda machine, Isso. né? De flores, né? Igual daquela de Da Coca-Cola. onde vem tudo isso? Vem do Clóvis diretamente? Vem de um trabalho em conjunto de uma equipe? Como é que você veio lá, pô, preciso de vender flor agora por máquina, né? Como é que nasce tudo isso? Como nasce, é bem simples, assim, é tudo muito lindo. Quando você ouve falar assim, as pessoas falam assim, vamos colocar o cliente no centro de tudo, né? Falar é fácil, difícil é fazer. O que eu faço? Eu tento o tempo todo colocar literalmente em prática que ele está no centro de tudo. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu falo o seguinte, as pessoas falam, pô, você está montando uma loja física. Sim, estou montando. Por quê? Porque serve como um ponto logístico, ele serve como experiência do cliente e o brand da marca. Ah, você tem venda machine? Sim, ele está no aeroporto, de repente esqueceu de comprar, eu tenho que estar lá. Por onde você gosta de comprar? Pelo WhatsApp. Eu tenho que ter uma boa plataforma bem estruturada para vender pelo WhatsApp. Você gosta do televendas? Né? Muita gente abandonou o televendas. Televenda hoje dentro do meu negócio é fundamental, ainda representa 25% do faturamento. Bastante, Né? Loja cara. física, as pessoas fechando loja física, eu montando uma loja física. Né? Assinatura de flor, a gente lançou agora. Então, o tempo todo pensando como que eu posso atender o meu cliente melhor. Mas a gente percebe que a relação entre empregado e empregador, ela vem mudando ali, independente de política, de ter partido de direita ou esquerda, ela vem sofrendo uma mudança. Você enxerga dessa maneira também? O que você pensa em relação a essa situação? Cara, eu vou te falar assim, em relação aos nossos colaboradores. Eu tenho 200 colaboradores, 200 CLTs, literalmente. Eu procuro fazer sempre o melhor. Assim, eu nunca trabalhei, depois dos 18 anos, eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa. Eu só trabalhei nessa floricultura. Então, eu faço para eles o que eu gostaria que fizesse para mim. Então, primeiro, eu faço 4 festas por ano. Agora acabou o Dia da Mulher a semana passada. Sexta-feira agora vai ter uma festa na minha empresa, porque é como se fosse meu abraço.
né? Você vai no banheiro, você tem um banheiro decente. Você vai num refeitório, tem um refeitório decente. Então eu procuro fazer o melhor. Eu sempre fui muito claro com eles. Eu falo, primeiro que minha porta fica aberta, eu falo com todos eles. É uma coisa que eu não abro mão. O dia que eu não puder falar com eles, eu não tenho interesse em ter essa empresa. Se a empresa me crescer muito um dia, né, mais ainda, e eu não tiver esse braço de falar com eles, eu não tenho interesse de ter essa empresa. Esse é o primeiro ponto. Até porque eu gosto de ter esse relacionamento, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre idealizo a empresa como eu gostaria que fosse para mim mesmo, como se eu estivesse do lado deles, né? Então, assim, eu faço isso o tempo todo para eles. O tempo procuro fazer o melhor. Essas mudanças, eu acho que ela é bem-vinda, tem que existir, né, os direitos deles, acho que isso faz parte. Crescimento, tem que... As pessoas falam em crescimento, né, do colaborador, quando eles falam isso, e eu falo, cara, tá, e o que você está fazendo para isso para acontecer? Isso Né? é legal. Os nossos gerentes, todos, sem exceções, todos saíram dentro da própria Juliana Flores. Eu tenho funcionário de 20 anos, né, 18 anos, eu cultivo isso, eu curto isso. Porque eu acho que o colaborador ele tem que estar, e eu sempre, inclusive eu também tive do outro lado da mesa, fui funcionário, e eu falo que a pessoa tem que estar bem. Se ela não está bem, se ela sair da casa dela para ir ali naquela empresa e não está atendendo às expectativas dele, ele tem que sair. Né? Isso não vai fazer bem, isso não é legal. Então eu sempre deixo muito claro isso para todos eles. Você tem que sair da sua casa, você tem que se sentir bem, tem que ter um ambiente bacana, e ponto. Você vai ficar aqui 9 horas por dia, né? Você vai ficar mais comigo do que com a sua mulher, então tem que tá funcionando as coisas aqui dentro. O brasileiro, ele tem um negócio, cara. Puta, quantos imóveis. Eu vi o Michel Teló falando isso, eu achei um absurdo, cara. Assim, quantos imóveis eu preciso comprar pra eu parar de cantar? Então o cara odeia cantar, né, meu? Então o cara odeia cantar. Ele falou que tem não sei quantos galpões, que agora ele pode parar de cantar. Eu não vou parar de cantar nunca, mano. Eu vou comprar imóvel pra alugar. Então, cara, meu negócio é máquina, é molde. Aí a gente trouxe uma tecnologia pro Brasil extremamente inovadora, que são os tapetes injetados em TPE. Então, isso lá fora só se usa isso. Eu trouxe da Porsche, da BMW. Como é que é isso? É um tapete. No meu Instagram tá. Você joga água. Eu deveria ter trazido para vocês aqui. Ele é muito diferenciado porque ele é formado numa bandeja. Você joga água e não cai no carro. Mas o processo de fabricação dele é extremamente inovador, né? Porque os tapetes hoje são fabricados por extrusão. Então você faz a extrusão do PVC e você tem uma calandra que faz que nem pastel. É um processo bem arcaico. E porque o cliente, até eu, para fazer isso vingar, foram 10 anos. Que na montadora, não, o cliente quer tapete barato, o cliente quer tapete de graça. Eu falei, não quer. Num carro no Brasil, que custa o valor do carro no Brasil sempre foi caro. Sempre, sempre. Que agora extrapolou um pouco, né? Não, Sempre mas caro era mesmo. mais caro. Nos anos 90, uma Saveiro era o preço de uma casa. Exatamente o preço de uma casa. Ou você comprava uma Saveiro ou uma casa. Então, assim, o cara quer proteger o carro dele. Pra você ter uma ideia, quando a gente lançou o tapete injetado de borda elevada para todos os carros da Jeep, sou eu que fabrico. Quando lançaram o Commander, foi um sucesso absurdo. Porque assim, a gente fez o tapete pro carro e o carro vinha com o tapete de carpete e a gente conseguiu fazer uma conversão de 75% dos carros emplacados compraram o meu tapete de borracha. Que é um tapete diferenciado, para quem tem criança, etc e tal. E facilita demais você... Só tirar e limpar isso. Né? Isso. Ele é uma bandeja, cara. Eu vi nas suas redes sociais, achei extremamente inovador. Um processo legal. muito diferente. É que o processo é injeção. A vantagem também, ainda mais no Brasil, em que todo mundo quer te copiar, você tem que ter um processo caro, um processo complexo e um design bom. Porque se puderem te copiar assim, já tinham como me copiaram dos frisos, demorou algum tempo, copiaram. Eu sempre estou um passo à frente ou dois. Ou é o design, ou é isso. Ou... Meus frisos hoje, a maioria são 2 peças, ou 3 montadas na mesma peça, para ficar complexo e bonito e diferente, porque senão o pessoal copia mesmo. E os tapetes, o molde, o ferramental custa por volta de R$1 milhão. Então, assim, cara, não é... Só que eu tenho um contrato com a Jeep. Tá? Quem vai me copiar não tem. Então, pro cara não faz sentido, nem que ele tenha R$1 milhão para investir. Pô, como é que eu vou vender para quem? Tem o cliente, né? E sem falar que ele vai ter que vender. Pô, vou fazer uma cópia, vou ter que vender mais barato. Né? Então, eu sempre falo para todos os meus amigos, assim, cara, não briga por preço, tenta achar um nicho. Agrega valor. Só que tudo é o mais difícil, né? Você tá com o teu negócio
o caminho certo é sempre o mais difícil. Qual sua expectativa no mercado com o atual governo? Cara, isso é bom perguntar pelo seguinte: não muda nada. Cara, não muda nada. Eu votei no outro governo, gostava do cara, etc e tal. Gostava de 70% do que o cara fazia. Os outros 30% odiava, mas assim, mas não muda nada, porque o cara lá de cima, ele não consegue mudar. Haja visto a pandemia. A pandemia, todo mundo achou que ia ser a crise de 29. E aí, pelo contrário, o carro dobrou de preço, a economia disparou, container que eu pagava $1.500 na China passou para 15 mil, ou seja, a economia global ela tem uma força absurda, ainda mais no Brasil. O cara que tá lá em cima apita pouco. Assim, ele faz umas... E tem que passar por um congresso, tem tudo aquelas as medidas que ele faz, mas assim, ele foi eleito pelas pessoas que ele tá fazendo o que tem que fazer. Então, e assim, a falta de informação também da população, às vezes, acha que tá fazendo um negócio bom para eles. E quando você põe mais empecilhos, mais benefícios, etc e tal na empresa, cada vez você vai diminuir os salários, poder de compra. Então, assim, não adianta você falar de salários quando você tem uma inflação, que eu não sei de onde eles tiram 3%, 4%, 5%, que deve ser 20%, né, cara? Assim, o cara vai... O ovo acho que dobrou de preço. A carne, né? Então, assim, o café. Então, assim... Então, eu acho que o governo lá não muda. Eu acho que você tem que tocar o teu negócio independente do governo lá. Mas é muito comum, cara. Pô, meu agora nada. Sempre foi Você fala a mesma coisa, né? A mesma coisa também. Acho que não muda nada. A gente tem que fazer a Sim. nossa parte, independente do governo, né? E tocar a vida, empreender. Não tem como mudar muito, Sim. né? Você montou sua empresa há 25 anos atrás, né? Que começou ali. A nossa É a tem mesma idade, 22, né? é muito Mesma idade, parecido. né? Você pegou 3 governos de esquerda, um governo de Sim. centro, pegamos governo de direita, e ok, seguimos aí os nossos negócios e eles têm que acontecer, né? Mas eu acho assim, cara, uma coisa fácil de você ver como não faz tanta diferença um governo, quando você pega alguém que está reclamando, etc e tal, quando você está na sua empresa e você precisa comprar algo, seja... A minha fábrica usa aquelas portas automáticas, enfim, de aeroporto. Cara, assim, você parece que você está fazendo um favor de comprar do cara. E se você conversar, o cara vai reclamar do mercado. Mas eu tô ali, tô querendo comprar. Tenta comprar um móvel do marceneiro, tenta comprar uma cortina, você vai ver o quanto que você é mal atendido, o quanto que não vão cumprir prazo com você, e esses aí vão falar pra você, puta, tá tudo ruim, Cara, tá isso é vendendo muito pouco. verdade, né, Marcos? Isso, né? Hoje tá acontecendo muito isso e as pessoas colocam a culpa no governo, né? Como controlar o fluxo de caixa? Uau, é isso aí. Olhando todos os dias, né? A gente é muito focado em lucratividade, a gente é muito focado no produto onde deixa margem, né? No nosso markup, né? Às vezes você é obrigado a tirar um produto do nosso cardápio para não atrapalhar a última linha. Então, o nosso fluxo de caixa, assim, eu tenho um fluxo de caixa bacana, porque, só para você ter ideia, eu compro não a flor, mas outros produtos, 30, 60, 90. Hoje, 40% das nossas vendas é Pix, então isso é ótimo para o meu negócio. Nossa, bastante. Né? Antecipa o crédito ali então rapidinho. é fantástico. Muitos e-commerce, muitas empresas hoje vendem hoje e antecipa amanhã. No nosso caso, eu não tenho isso. Já antecipei, banco já ganhou muito dinheiro com a gente. Né? Hoje eu tenho um prédio de 6 mil metros quadrados, né? Eu comprei com o dinheiro do banco e está tudo certo. Quando você tem isso muito claro e desenhado na sua vida, né? Você não sofre. O que eu digo é o seguinte, eu ganho dinheiro vendendo flor, né? O banco ganha dinheiro vendendo dinheiro e está tudo certo. Quando você sabe dessa régua, né? Assim, o vizinho precisava vender. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas o banco tem. Tá bom, pega o dinheiro do banco, compra, paga lá em 24 vezes, 36 vezes, tá tudo certo. Então, sempre fui muito claro isso na minha cabeça. Por que ele tem que mandar flores pra noiva dele? Porque ela tá reclamando aqui que ele nunca mandou flores pra ela. Foi só ela que reclamou, não, hein? Poxa vida! Olha a situação que ele me coloca. Guilherme, tá ruim, hein? Vamos fazer um plano, vamos fazer uma assinatura para ela. Assinatura. Né? Pega Você a data também, que é importante.
Ela vai receber todo mês na data que é importante do casal e aí você vai estar desculpado. Eu acho que é isso. Mas flor, assim, independente, assim, flor, cara, flor é vida, flor ela aproxima as pessoas, flor transmite sentimento, flor é bacana. Você pode dar um carro para ela, mas dá uma flor também. Você pode dar uma joia, mas dá uma flor também. Você pode ter certeza que tem um significado muito importante para as pessoas, né? As flores as pessoas gostam, né? Você pode dar uma joia aí de 15 mil reais, de 30 mil reais, 100 mil reais, mas manda junto com uma flor que você vai ver que o presente é diferente.